Sabará, 5 de setembro de 2016, manhã. Liberta-te do mal. É o livro. Joana de Ângeles é o espírito. Divaldo Pereira Franco é o médium. A força do ideal que abraças, dar-te-á coragem e valor para o prosseguimento do serviço a que te dedicas. E quanto mais ferido, mais caluniado, certamente mais convicto da excelência dos teus propósitos, da tua vinculação com o sumo bem. Sucede que o véu da carne obnubila o discernimento, mesmo em alguns espíritos nobres, e as injunções sociais, culturais, emocionais, neles produzem atitudes desconcertantes, em antagonismos terríveis às convicções mantidas na mente e no coração. Assim não julgues ninguém, entregando-te em totalidade àquele que nunca se enganou, jamais tergiversou e se deu em absoluta renúncia do ego, para demonstrar que é o caminho da verdade e da vida. A reencarnação é o método sublime de evolução com que a divindade honra os seus filhos, arrancando-os da ignorância para conduzi-los ao rumo da sabedoria. Página 111. Narra-se que Gerson, chanceler merovingio, enunciou oportunamente que Deus, em nossa vida, olha mais para os advérbios do que para os verbos. A divindade considera mais o modo enobrecido com que as ações são praticadas do que elas em si mesmas. Não são poucas as ações dignas de que se apresentam em expressões agressivas, em formas primitivas, perdendo em significado tudo quanto desejariam em realização. Desse modo, os advérbios que enobrecem e dignificam têm por objetivo embelezar as ações. Os valores da dignidade escasseando tornaram o indivíduo banalizado, desconfiado, inseguro, insensível, desnorteado. Todas essas mentes em desalinho, conduzidas pelo egoísmo exacerbado, geram uma psicosfera mórbida e tóxica, que interfere nos processos de acomodação das placas terrestres, assim como os demais fenômenos do planeta, que estrugem destrutivos. Página 79. Hedonismo. Irrisão dos instintos primários, porque todo gozo experimentado produz alegria enquanto dura, deixando logo após ressaibos de frustração e anseios de repetição contínua. Página 87. Qualquer tentativa de submeter o infinito aos limites da finitude, assim como o absoluto às dimensões do relativo, redundará em frustração ou lamentáveis conclusões sem fundamento. Uma observação singela pode cooperar para o entendimento dessa análise, quando o conteúdo de qualquer vasilhame anele por identificar todo o exterior e dimensioná-lo no tempo e no espaço. Página 53. Na sua incomparável condição de psicoterapeuta, Jesus nunca excluía o infeliz da oportunidade autorrenovadora, e quando lhe eram trazidos aqueles que haviam tropeçado nos deveres e infringido os códigos da justiça para que ele determinasse a punição cabível, ele, Jesus, observava os acusadores e os interrogava a respeito da própria responsabilidade, das condições morais em que se encontravam. Nada obstante, orientava o enfermo espiritual, ensejando-lhe a reparação do mal praticado através do bem, com B maiúsculo, que lhe competia fazer. Desse modo, examina com outra óptica as tuas aflições, e por mais difícil se te apresentem, agradece a Deus seres tu quem ora sofre. Recorda que a pérola rara e bela é resultado do mecanismo da ostra que sofre, defendendo-se do grão de areia que a fere, ocultando a gema preciosa que se está consolidando no íntimo,
o ser humano avança sob os martelos do sofrimento, necessário à libertação do seu Deus interno em itálico. Pensa-se que a falta de amor no comportamento seja resultado do desconhecimento da verdade. E tem razão aquele que se permite a reflexão, porque uma conquista conduz a outra, e através do discernimento do bem e do mal, que faculta a ação generosa, surgem as bênçãos da afetividade. Age desse modo, consciente de que te estás deslindando dos nós perversos com o passado, a caminho da liberdade, conduzindo aqueles aos quais magoaste a alcançarem o patamar superior da paz. Jesus, que não tinha qualquer tipo de dívida, ofereceu-se espontaneamente em holocausto para nos ensinar amor até o sacrifício da própria vida. Agora vem o efeito da tocha olímpica na página 142. Todo aquele que mantém ressentimento, anelando pelo desforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário. Em sua aflição doentia que faculta o anelo de vingança, não se dá conta que enquanto conduz o elemento responsável pelo desforço, tem a mão queimada. O teu ofensor é infeliz e não tem a dimensão da própria desdita, permitindo-se a conduta que o assinala. Provavelmente alguns outros que se facultam o direito de afligir os outros conhecem o abismo em que tombaram e por isso mesmo desforçam-se invejosos naqueles que consideram felizes, com o fim único de atormentá-los. Muitos que te combatem em determinado ângulo no comportamento gostariam de estar no teu lugar, ou de realizar o que fazes, mas defrontando a impossibilidade de realizá-lo, ao invés de crescerem moralmente, enxovalham-te o nome desse modo, diminuindo aparentemente a tua grandeza. Alças-te às regiões espirituais da paz e do bem, perdoando sempre, seja qual for o gravame que te foi imposto. Recordarás sem dúvida da ofensa, sofrerás ainda o seu dardo venenoso, porém não terás desejo de realizar qualquer tipo de desforço, nem revolta, como se te considerasses injustiçado. Jamais poderás mudar o mundo, impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Usa a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. A chaga aberta pela ingratidão ou pela perversidade de outrem cicatrizará no teu íntimo com o penso balsâmico do perdão. Página 145. Após o périplo carnal, feliz ou desventurado, quando sucede a desencarnação, o espírito quase sempre retoma a consciência dos seus atos e mede, quando se encontra lúcido, os resultados do nobre cometimento. Os limites e desafios que te afligem fazem parte das disposições evolutivas que estabeleceste, porque reconheceste que eram os melhores mestres de que necessitavas para poder te recuperar.